Boa tarde. Tá dando uma instabilidade aqui, a gente tá esperando tarde. Mas podia estar melhor, porque ele fala pra mim toda hora que tá tarde, boa tarde. Ela foi preparada pra destravar de uma vez o fluxo do dinheiro no seu negócio. Peraí. Tá travando pra vocês ou não? Peraí. Não, vai travar porque eu fui mudar de internet. Vamos ver se agora melhorou. Vou esperar vocês me dizerem se tá funcionando aí. Acredito que agora vai. Fui mudar de internet. Então, como eu estava dizendo, essa vai ser uma série de lives que a gente vai fazer nas próximas quartas-feiras. E por que a gente vai trazer justamente o movimento de jornada empreendedora? Porque eu quero começar com vocês, como diz o outro, do começo. Eu quero trazer para vocês desde o que é realmente empreender até a gente chegar no ponto de construir um negócio milionário, um negócio que te dê liberdade, um negócio que você tenha lucro, que você enriqueça para você, para sua família, né? Hoje eu acordei assim um pouco mais cansada, um pouco mais quietinha, porque hoje desceu a minha lua. As panteras sabem o que isso significa, porque a gente aprende produtividade feminina dentro da escola. E eu tive a liberdade de simplesmente ficar na minha cama, de descansar um pouco mais. Eu tive a liberdade de cuidar de mim, de cuidar dos meus filhos. Eu tenho a liberdade de trabalhar da minha casa ou de trabalhar em escritório. Eu tenho a liberdade de viajar a hora que eu quero, né, para onde eu quero. E da onde nasceu essa minha liberdade? Nasceu porque um dia a Sabrina endividada, a Sabrina que trabalhava para outras pessoas, a Sabrina deu um chega na vida dela. Então, pode ser que você tá começando essa série de lives comigo e já esteja na sua vida melhor do que eu estava naquela época. Mas a Sabrina 2016, eu falo para as minhas alunas, ela tava o cocô do cavalo do bandido. A Sabrina 2016, ela estava vivendo um movimento de trabalho que não agradava, ela estava vivendo endividada, ela estava com um casamento assim, ó, indo por água abaixo, ela não tinha tempo para maternidade, ela não tinha tempo para os filhos dela, ela vivia exausta, ela vivia sobrecarregada. E parecia o seguinte, ó, que tudo que ela tinha feito na vida não servia para nada. E eu espero de verdade que a maioria de vocês nem esteja no nível que eu estava em 2016, quando a palavra empreendedorismo entrou na minha vida. Quando eu fui marcar essa live, eu coloquei: empreender é uma competência de vida. E talvez você acredite que empreender é ter um negócio, e não é. Empreender é realizar, é fazer acontecer os seus sonhos, aquilo que vibra dentro de você. E aí eu quero saber, tem pantera aqui? Eu quero saber se as alunas sabem por que é tão importante a gente fazer os nossos sonhos acontecerem. Por que aquela coisa que vibra dentro de você, e esse sonho, ele pode ser, como eu falei, de repente ter uma vida mais leve, de repente entrar num supermercado e fazer compras sem se preocupar com o preço do carrinho, viajar para qualquer lugar do mundo, de repente o seu sonho seja ter um relacionamento incrível, o seu sonho seja ter uma empresa, ter um negócio e ainda assim poder ser mãe. Qual é o seu sonho? E eu já quero que a cada live que a gente for avançando, você traga papel e caneta, porque quem já assistiu minhas lives sabe que a minha live sai com exercício, a minha live sai realmente com atividades para que vocês mudem a vida de vocês.
Então, eu aprendi naquela época, vivendo o caos, vivendo a minha sombra, vivendo o pior momento da minha vida, que empreender era uma competência de vida. E eu não tinha sido criada para ter aquela competência. Quando eu entendi que eu era uma menina, eu já tinha 37 anos. Eu era uma mulher, mãe de 2 filhos, casada, cheia de sonhos, e eu não estava realizando os meus sonhos. Oiê! Tá cheio de aluno aí, né? Sejam bem-vindas. Vão mandando aviãozinho, porque eu acredito que mais gente vai precisar dessa jornada empreendedora. E aí, o que acontecia comigo? Eu ficava vivendo a vida que os outros falaram pra mim que era sucesso. Então, eu tinha namorado, noivado, casado. Eu tinha começado todo o meu movimento ali, fiz faculdade, fiz pós-graduação. Para quem tá chegando agora, eu sou advogada, sou formada em contabilidade. E eu era uma pessoa que estava seguindo à risca a cartilha do sucesso dos outros. Acontece que o sucesso dos outros não estava me fazendo feliz. E ali eu estava tendo um problema. Porque quando a gente não tá feliz, a gente vai descontar em algum lugar. Então a gente desconta na comida, a gente desconta no dinheiro, a gente desconta nas pessoas. E foi um momento que eu comecei a entender que existe um porquê a gente sonhar. Nessa época, uma das primeiras mudanças que eu fiz na minha vida foi passar a me conectar mais com a espiritualidade. Eu já passei por diversas religiões, hoje eu me considero uma pessoa espiritualizada, eu não tenho religião, sabe, que eu frequento, eu acredito que eu já me conectei com o meu eu sou, com aquilo que me conecta ao universo, a Deus, mas por mais de 23 anos eu fui espírita. E passei pela Igreja Católica, passei pelo budismo, estudei muita coisa. E o que ficou claro para mim, em todas as religiões, eu estudei o judaísmo, você percebe que mesmo que elas falem de formas diferentes, elas estão sempre falando a mesma coisa. Elas estão dizendo o seguinte: nós estamos aqui para evoluir. Nós estamos aqui para fazer reforma íntima. Nós estamos aqui para levar a Terra a ascensionar, a mudar de nível energético. Então, o que eu comecei a entender, né? Nós estamos aqui para ir para o céu. No fundo, cada religião usava de uma forma a palavra e todas queriam dizer a mesma coisa, que nós estamos aqui para nos desenvolver. E aquela Sabrina que tinha um péssimo casamento, um péssimo dinheiro, péssima saúde, péssima tudo, aquela Sabrina não estava se desenvolvendo. E é por isso que eu quero que você entenda que empreender é, acima de tudo, aceitar o desenvolvimento. Ninguém aqui nasceu realizando. Ninguém aqui nasceu fazendo. Ninguém aqui nasceu com uma varinha de condão da Cinderela que faz assim e tudo muda. Só que a gente pode se tornar essa pessoa. A gente pode se tornar a pessoa que tudo que a gente sonha, a gente realiza. Mas para isso você precisa viver um processo. E esse processo se chama empreendedorismo. Mas eu quero também ter um negócio. Eu quero enriquecer através do meu negócio. Maravilha! Maravilha! É por isso que na escola a gente tem o Panteras e o Panteras Negras. Só que eu quero que vocês entendam que o empreendedorismo, o fazer, o realizar é um chamado da sua alma. É um chamado para que você evolua. Ontem eu estava com as Panteras Negras e eu falei para elas, sabe por que poucas pessoas têm sucesso no negócio? Porque poucas pessoas estão dispostas a evoluir e se desenvolver o tanto que um negócio exige. Quer ver? Para e pensa rapidinho aí.
Quantas vezes você se colocou no desconforto de prospectar um novo cliente? Não põe, né? É por isso que você não vende. Porque você fica, ontem mesmo eu abri caixinha, eu vou responder depois. A primeira pergunta da minha caixinha ontem foi: como eu aumento a procura da minha mentoria? A gente não aumenta a procura da mentoria da gente. A gente vai atrás dos clientes para se interessar pela nossa mentoria. As pessoas que se tornam milionárias, as pessoas que enriquecem, elas são autorresponsáveis. Elas não são pessoas que ficam esperando o cliente vir. E eu comecei lá em 2016 a tomar essas boladas. Por sinal, tem Pantera aqui? Mostra pra quem tá... Aí, ó, a Vanessa colocou pra vocês. Toda vez que algo fizer sentido, bola preta no chat. Tá bom? Pra eu saber que tá fazendo sentido. E aquela Sabrina de 2016, ela era uma pessoa extremamente passiva. Ela era uma pessoa que ficava o tempo inteiro esperando as pessoas elogiarem. Esperando as pessoas comprarem, esperando as pessoas dizerem o que ela tinha que fazer. E aqui, oi Clóvis! E ó, os meus clientes de corporativa aparecendo por aqui para me dar um oi. E aí, o que acontecia? Eu simplesmente não tinha resultado. E eu não tô falando só de resultado financeiro, não. Eu tô falando de resultado na minha vida, nos meus relacionamentos, nas minhas amizades. E isso acontecia por quê? Porque eu não tinha uma competência chamada empreendedorismo. Ô, Márcia, minha maravilhosa. Ô, amiga, você tá no Brasil ou não? A gente precisa se encontrar. Então, o que a gente precisa entender? Empreendedorismo é realizar, é fazer acontecer. E você pode fazer acontecer o seu sonho financeiro, o seu sonho de relacionamento, o seu sonho de saúde ou o seu negócio. O que eu espero construir com você de hoje até as próximas lives, até a gente chegar na imersão que eu vou dar para vocês de destrave o fluxo financeiro na sua vida, que vai ser dia 14 de setembro. Já anota aí, já fecha a sua agenda, que dia 14 de setembro a gente vai passar o dia inteiro juntas. A gente vai fazer toda a construção para esse seu destrave acontecer. A gente vai ter exercício de coaching, a gente vai ter exercício sistêmico, a gente vai construir o seu planejamento, então já coloca. Mas pra gente chegar no dia 14, primeiro você precisa estar comigo nas lives toda quarta-feira, 1h da tarde. Combinado? E aí, eu comecei a entender que eu não era uma empreendedora. Eu não era uma mulher ativa. Eu não era uma mulher que comandava os meus sonhos. Eu era uma sonhadora. Eu era uma criança emocional. Sá, quem é a criança emocional? A criança emocional é aquela que olha para o mundo e ela idealiza o mundo ideal. Então ela imagina como vai ser o dia que ela tiver 1 milhão. Ela imagina como vai ser o dia que ela receber a placa de saque da Hotmart de 1 milhão. Ela imagina como que vai ser o dia que ela fizer uma live e entrar em milhares de pessoas. Ela imagina o dia que ela vai ser referência no trabalho dela. Ela imagina o dia que ela vai poder viajar, subir nos palcos, palestrar. E essa era eu. Eu era uma criança emocional que ficava imaginando a vida de milionária, imaginando o reconhecimento do meu trabalho, imaginando que eu seria dona de um negócio que geraria resultado, impactaria muitas pessoas. E eu passei anos na imaginação. E qual que é o problema da criança emocional? A criança emocional, ela imagina
E ela tá o tempo inteiro buscando uma pílula mágica para que o objetivo dela aconteça. E aí ela é imediatista. Ela quer começar um curso hoje e ficar milionária amanhã. Ela quer começar um treinamento hoje e ficar milionária amanhã. Ela acha que ela vai namorar uma pessoa hoje, aquela pessoa vai ser o amor da vida dela. Eu era essa pessoa. Ela acredita em tudo que as pessoas falam, porque ela precisa o tempo inteiro de aprovação externa. E aquela Sabrina de 2016 era essa pessoa. Aquela Sabrina não empreendia. Aquela Sabrina não estava evoluindo. Aquela Sabrina não estava assumindo o controle da vida dela. Então, quando a Sabrina começou a despertar para o empreendedorismo, a Sabrina deu de cara com inúmeras incompetências e inabilidades. Eu não sabia vender, eu não tinha networking, eu não sabia me relacionar, eu não sabia onde encontrar clientes. Alguém aqui tem essa dificuldade? Alguém tem dificuldade de onde eu encontro cliente? E foi ali que eu comecei a entender que entre o que eu sonhava e a realidade existia um buraco enorme. E essa é a primeira coisa que eu quero que vocês comecem a anotar. Uma empreendedora sabe aonde ela tá e aonde ela quer chegar. Uma empreendedora não é subjetiva. Uma empreendedora, ela tem clareza de onde ela tá, onde ela quer chegar e as ações que ela vai fazer para chegar naquele lugar. Mas eu não era empreendedora. Eu não tinha nada disso. Eu era uma criança emocional com grandes sonhos. Eu era uma criança que levantava toda segunda-feira reclamando. Eu era uma vítima. E anotem essa frase, as panteras adoram essa frase. Vítimas não prosperam. Então, o que a Sabrina fazia? Peraí, deixa eu acender a luz aqui que deu uma diminuída na claridade. O que a Sabrina fazia? A Sabrina reclamava do marido, a Sabrina reclamava do trabalho, a Sabrina reclamava da segunda-feira, a Sabrina reclamava da pobreza, a Sabrina só reclamava. E vítimas não prosperam. Então, aquela Sabrina de 2016, ela não era dona da vida dela. Ela era uma menina sonhadora que ficava o tempo inteiro terceirizando a vida, acreditando que alguém tinha um segredo que não tinha contado para ela, alguém sabia alguma coisa que não ensinou a ela. E em parte ela estava certa. Sabe por que ela estava certa? Porque o meu pai e a minha mãe também não foram ensinados a empreender. O seu pai e a sua mãe provavelmente também não foram. Mas eu vou mais longe. O meu avô não foi. A minha avó não foi. De nenhum dos dois lados. Eu vim de uma família extremamente simples. Eu vim de uma família que, do lado do meu pai, uma cidade do interior chamada Bilac. Até ontem entrou uma aluna que mora perto de Araçatuba. A gente até comemorou, porque pelo menos ela sabe onde fica Bilac. Porque a maioria das pessoas que eu conheço não conhece Bilac. Mas é de lá que vem a família do meu pai. E a família do meu pai veio da roça. A família do meu pai veio, né, na realidade, da Itália em navio e foi parar na roça. Então você acha que o meu pai foi ensinado a empreender? Você acha que o meu pai foi ensinado a fazer milhão? Gente, o meu pai chorou
no dia do meu primeiro milhão. Porque jamais podia passar, era muito longe para ele o milhão. A minha mãe já teve uma família melhor no sentido de condições. A minha mãe é de Taubaté, nasceu em Taubaté, interior de São Paulo, mas morou em Campos do Jordão a vida inteira, que é a cidade que eu nasci. E Campos do Jordão é uma cidade com uma dualidade muito grande. Você tem pessoas milionárias e você tem pessoas muito pobres. E como eu nasci lá, eu nasci olhando o pobre e o rico e falei, cara, eu quero ser rica, eu não quero ser pobre. Eu quero viver o que o rico vive. E ali eu comecei a perceber que a minha mãe também se esforçava para ser rica. Para quem não sabe, a minha mãe trabalhou em banco desde os 18 anos, no antigo Banespa. Só que a minha mãe nunca trabalhou só no banco. A minha mãe trabalhava no banco, era mãe de 3 crianças, a minha mãe vendia joia, a minha mãe estudava pra caramba, a minha mãe fazia, assim ó, guerreira, se desdobrava nos 450 para poder dar uma condição melhor para a família. A minha mãe já empreendia, só que ela não sabia disso. E ela, de alguma forma, ela precisou fazer tudo isso na força, na raça, para que a gente tivesse uma vida melhor, que são as guerreiras. Alguém aí tem mãe guerreira? Quem aí tem mãe guerreira? Eu tive. E foi assim que eu cresci. Eu cresci aprendendo que tudo era difícil. Eu cresci aprendendo que tinha que trabalhar muito. Eu cresci aprendendo que se eu não estudasse, não fizesse faculdade, eu jamais seria milionária. Mentira! Tá cheio de milionário que não fez faculdade. Por quê? Porque tem mais a ver com a sua competência de empreender do que com a faculdade que você tem. Ah lá, a Bili é a Miriam, eu chamo ela de Bili, gente, a Miriam é minha prima e ela teve a mãe guerreira, minha tia maravilhosa, Dona Aurora, que sinto falta dela, saudade dela todos os momentos. Então eu e a Bili, a gente teve as mães guerreiras que se desdobravam, né? A mãe da Bili tinha 4 filhos e se abusar 5, porque minha mãe era quase filha dela também, porque minha mãe tem 16 anos de diferença, tinha, né? Com a tia Aurora. E aí, essas 2 mulheres, então eu vou pegar, já que a Bili tá aqui, vou honrar minha tia também. A minha mãe e a minha tia, elas eram muito guerreiras. Muito guerreiras. Elas se matavam para que a gente tivesse uma vida diferente. E como foi que eu cresci? Acreditando que eu tinha que me matar. Acreditando que era normal trabalhar muito, trabalhar difícil. Acreditando que eu só ia dar uma vida melhor para os meus filhos se eu me esforçasse demais. E foi aí que o empreendedorismo chegou na minha vida. E o empreendedorismo, ele simplesmente jogou na minha cara todas as minhas incompetências. O empreendedorismo não é para qualquer um. O empreendedorismo é para quem é corajoso. O empreendedorismo é só para aquela pessoa que está disposta a fazer diferente. Porque o empreendedorismo, e eu aqui, né, tenho compromisso com as minhas alunas de falar a verdade, o empreendedorismo não é para criança. É por isso que eu falo para elas, crianças ganham dinheiro, adultos fazem dinheiro. O empreendedorismo é para aquela pessoa que honra toda a história da sua mãe, da sua tia, da sua avó, mas ela decide fazer diferente. E hoje eu tenho a honra de falar que eu sou o sucesso das mulheres da minha família. Eu tenho a honra de falar que eu levo meus filhos para a escola todos os dias. Quer dizer, agora estão de férias, mas amanhã voltaremos à escola. Eu tenho a honra de dizer que no dia que a minha lua desce,
Sim, o dia que eu menstruo, o dia que o meu corpo tá pedindo descanso, eu posso ficar na minha cama descansando e ainda assim fazendo dinheiro. Elas não puderam fazer isso. Elas não puderam descansar. Eu descanso todo domingo. Domingo na minha casa é dia de Deus e de família. Domingo na minha casa não é dia de trabalho. Não é dia de esforço. Mas para muitas das mulheres da minha família, elas não sabiam e não podiam descansar. E ao longo das nossas lives, você vai entender o que o descanso tem a ver com a sua conta bancária. Porque se o dinheiro na nossa conta fosse sinal de esforço, quem levanta 4 horas da manhã e pega o ônibus lotado para ir trabalhar, tava milionário, gente. Vocês já pararam para pensar que quanto mais a pessoa se esforça, menos dinheiro ela tem? Talvez você não parou para pensar isso. Sabe por quê? Porque você, assim como eu, foi criada por guerreira. Você foi criada por pessoas executoras, por pessoas que não pensavam, que não planejavam, que não desenvolveram competências. E não tô culpando elas. As nossas gerações anteriores não tiveram acesso ao conhecimento que a gente tem. A minha mãe, a minha tia, não tinham internet para assistir live. Não tinham livros para ficar lendo e desenvolvendo a mentalidade. Nós temos. Então, eu vou falar uma coisa só para você que tá nessa live comigo hoje. Se você não enriquecer nos próximos anos, é porque você não quer. Porque o conhecimento hoje, ele tá sendo dado de bandeja para você. A questão é o que você faz com ele. Hoje eu falei lá para as minhas alunas. Conhecimento sem ação é só informação. O que transformou a minha vida quando eu comecei a empreender? Pegar o conhecimento e executar. Quando eu pego o conhecimento e executo, isso vira poder. Sá, como a pergunta que eu mais recebo, como é que você chegou na internet e já fez os seus milhões tão rápidos? Porque eu executo muito rápido. Boa tarde. Porque eu aprendo e executo, aprendo e executo, aprendo e executo. E da onde vem essa execução? Da competência chamada empreendedorismo. Nós não nascemos com essa competência. Nós precisamos desenvolvê-la. E foi aqui que eu comecei a entender que meus pais não foram criados com essa competência, minha família não foi criada. E se eu queria pegar todos aqueles sonhos da minha criança e fazer os meus sonhos acontecer, eu ia precisar me desenvolver. E aqui começou uma grande batalha. Por quê? Porque não existia escola de empreendedorismo no Brasil. Oi, Dani! Não existia escola de empreendedorismo no Brasil. Nós fomos a primeira. E eu tenho a honra de ser a primeira a fundar uma escola de empreendedorismo. Porque foram mais de 6 anos rodando atrás do rabo. Eu precisei aprender passo a passo de empreender, passo a passo dos pilares que desenvolvem uma empreendedora, passo a passo de um negócio para hoje poder ensinar. Então aquela Sabrina de 2016, ela nem sabia que a vida podia ser melhor. E talvez você que está comigo na live também não saiba. Talvez você está seguindo padrões da sua família que você acha que é normal. Você acha que é normal ser difícil. Você acha que é normal estar endividada. Você acha que é normal não ter dinheiro.
Você acha que é normal não realizar seus sonhos? Não é normal. O problema é, nós não fomos educados para realizar. Nós não fomos educados para fazer a vida acontecer. Nós fomos educados em escolas tradicionais, onde você sentava e ficava quieto para a professora poder falar. E é por isso que várias de vocês, assim como eu, só sabe ser aluna. Cadê a Marília? A Marília tá aí? Hoje a gente estava lá dentro da escola falando sobre esse eterno lugar de aluna. Eu já estive nesse lugar. Eu era a pessoa que comprava um monte de curso. Eu era a pessoa que ficava o tempo inteiro. Gente, eu tinha caderno com caneta colorida. Sabe, aquela que muda a cor da caneta na hora que tá estudando? Até que um dia caiu uma bola preta em mim, e isso eu já tava com meus 40 anos, eu já tinha saído do corporativo e começado a empreender, e eu falei assim, porra, esse caderno tá parecendo o caderno da minha filha de 10 anos de idade. Como é que eu quero me tornar uma empresária milionária? Como é que eu quero impactar milhões de vidas fazendo um caderno colorido? E talvez você não perceba que você ainda tem comportamentos que você tinha quando você tinha 10 anos de idade. E por que eu tô falando isso? Porque uma das primeiras características da empreendedora é que ela pensa grande, ela sente que ela tem coragem de fazer e ela faz. E se você ainda tá sempre no papel de aluna, isso me diz que você não tem coragem de entrar no desconforto, e isso me diz que você não tem coragem de fazer. Então, você não é uma empreendedora. E dificilmente você se tornará uma empresária, ou você venderá muito, seja na internet ou seja de outra forma, enquanto você não tomar consciência que você ainda é uma criança emocional sonhando com 1 milhão. É por isso que dentro da escola, uma das primeiras coisas que eu trabalho nas alunas é essa criança emocional. A criança emocional, ela tá o tempo inteiro esperando alguém. Ela espera o melhor momento. Ela espera que alguém diga para ela o que fazer. Ela espera que alguém aprove, que alguém elogie. Então lembra a pergunta da minha caixinha que eu falei para vocês? Que eu coloquei aqui, hot seat da audiência, né? Manda o seu desafio que eu vou te ajudar. A primeira pergunta foi, como as clientes chegam mais para comprar minha mentoria? Os clientes não vão chegar, meu amor, você tem que ir atrás deles. É seu papel. Isso chama-se prospecção. Isso chama-se funil de vendas. Isso chama-se posicionamento profissional. Se você é uma amadora ainda, você não vai fazer 1 milhão. Sabe quem é amadora? Ó, vou trazer para o digital uma amadora, tá bom? Uma amadora é aquela que fica postando diquinha todo dia, faz 2, 3 stories e fica toda hora olhando no seu direct se alguém se interessou. Isso é coisa de amadora. A amadora é aquela que compra uma sala e põe uma placa. Eu sou advogada de formação, né? Então, na minha época, o que as amadoras faziam? Elas abriam um escritório e punham a placa Doutora Sabrina Bogiani e fica sentada esperando o cliente chegar. Isso é coisa de amador. Bateu aí? Eu tô batendo com amor, tá? Ó, quem tá chegando agora, a minha batida é com amor. Por quê? Porque a minha missão é fazer 5 milhões de mulheres milionárias. Vocês vão me ajudar? Eu quero saber se alguém aí se compromete a me ajudar. O meu time eu sei que é comprometido comigo, mas eu quero saber se tem gente aqui
que se compromete a me ajudar se tornando essa milionária. Ó, eu preciso de 5 milhões, gente. Eu não posso, assim, ó, eu não posso sair dessa existência sem construir 5 milhões de milionárias. Bora? Então tá bom. E aí, infelizmente, para eu despertar a sua criança, eu vou ter que dar uns peteleco nela. Mas é com amor. Então, o que começa a acontecer? A pessoa que é milionária, que é próspera, ela vai atrás. Pode parecer que não. Mas hoje, eu estava atrás das minhas alunas. Eu estava me relacionando com as minhas alunas. Eu estava entregando valor para que elas comprem o meu produto. E eu sei que quando você começa um negócio, ou você começa a empreender, você não sabe fazer isso. Eu também não sabia. E aí eu precisei investir em muito curso de vendas, em muito livro de vendas. Eu comprei uma franquia, gente, para ter o treinamento de vendas da franquia. Aí eu aprendi. Onde eu acho clientes? Como eu me conecto com esses clientes? Quais são as etapas de um processo de vendas para que essas pessoas comprem de mim? E é ali que eu comecei, anotem aí, a primeira característica de uma empreendedora milionária, de uma empreendedora que faz a vida e seus sonhos acontecerem. Eu criei protagonismo. Uma pessoa, pode olhar, ó, faz um exercício rápido nos milionários que você conhece. Nas pessoas que têm dinheiro para viajar, nas pessoas que têm uma vida incrível, elas são protagonistas. Elas, ó, esses dias a pessoa me mandou assim: o que você acha do governo Lula? Eu escrevi assim: eu não acho nada, eu nem lembro que o Lula é presidente. A pessoa me respondeu assim: eita, como assim? Minha filha, eu tô ocupada com o meu negócio, com a minha viagem, com os meus filhos, com a minha saúde. Eu tenho mais que me preocupar do que quem tá no poder. Sabe, mas isso não te impacta? Não. Sabe por que não? Porque eu aprendi que eu vivo num país que vive em crise. É a crise do Lula, é a crise do Bolsonaro, é a crise do Collor, é a crise da Dilma. O país vive em crise, cara, e eu não controlo o país. Eu não controlo as pessoas que votam. Não adianta eu ficar batendo boca, mas nem sempre eu fui assim. Sabe aquela Sabrina 2016? Aquela Sabrina endividada, aquela Sabrina que não era protagonista, aquela Sabrina que não empreendia, chegou a fazer inimizade na família para discutir Lula e Alckmin. E sabe o que é pior? Vamos pegar esse exemplo para vocês verem como a gente perde tempo? Em 2014, acho que foi, a gente teve a eleição e teve essa briga. Eu grávida do Matheus, e eu entrei numa briga em família por causa de Lula e Alckmin. A gente, inclusive, né, a gente teve foi um movimento, assim, muito desagradável. A família teve uma ruptura. E acho que vários de vocês devem ter visto isso, né? A galera Lula versus a galera outro qualquer, Alckmin, Bolsonaro, whatever. E aí, o que aconteceu nesse tempo? Eu batia a boca, eu discutia, eu queria convencer as pessoas que ele não prestava. E naquela época eu gastava uma energia em Facebook, em tudo. Beleza. Passam-se os anos. A Sabrina cai na real, se torna protagonista, começa realmente a empreender, realizar seus sonhos, construir suas metas, seus objetivos pessoais e de negócio.
A Sabrina finalmente bate o seu primeiro milhão. Meu primeiro milhão foi em 2020. E aí, a Sabrina não tem mais tempo para discutir Lula e qualquer outra pessoa. Passam-se mais alguns anos e eu não sou alienada, vejo notícia de vez em quando, dou de cara com Lula e Alckmin juntos. Tem aquela carinha de palhaço? Como é que a gente põe a carinha de palhaço? Porque foi assim que eu me senti. Eu olhei para aquela Sabrina lá de 2014, que gastou energia, que discutiu com a família, que tentou convencer amigos de que o Lula não prestava e sei lá, whatever, quem presta, quem não presta. E de repente os dois estavam juntos. Por que eu tô te dizendo isso? Porque você tá perdendo tempo controlando o incontrolável, enquanto você devia estar fazendo o quê? A sua vida. E é isso que essa Sabrina de 2018, 19 passou a fazer. Em 2018 foi minha grande virada. Então, para você que tá chegando agora, foi assim que aconteceu. Até 2016 eu trabalhava no corporativo, eu fui diretora. E lá no corporativo eu tinha um salário de 20 mil reais por mês e vivia endividada. Ou seja, se a minha mentalidade não era de milionária, o meu salário podia ser alto, que eu continuava na merda. Aí aquela Sabrina entendeu que ela tinha que mudar de vida, que ela tinha que empreender, que ela tinha crença, que ela tinha competências para desenvolver. Saí da empresa e comecei o meu negócio. Quando eu comecei o meu negócio em 2017, eu percebi que eu não sabia nada. Eu não sabia vendas, eu não sabia onde achar cliente, eu não tinha produto, eu não sabia como é que eu prospectava pessoas, eu não tinha networking. Gente, a hora que a minha ficha caiu, minha bola preta caiu, eu entrei em pânico. Eu falei, cara, eu não sei empreender, eu não sei nada. E eu fiz o que a maioria de vocês faz, vim aqui pra internet ficar postando. Não vende. Se você não sabe vender, se você não sabe se comunicar, se você não tá construindo um negócio, você vai postar todo dia e não vai vender. E aquela Sabrina 2017 não sabia disso, não sabia nada disso. Aí em 2018, aí discutia política, futebol, perdi um tempo lascado, ajudando pessoas que não queriam ser ajudadas, vivia na salvadora porque eu queria ser amada. E eu não ficava milionária. Quando eu comecei a entender que eu tinha que ser protagonista, que eu tinha que ter meta, que eu tinha que ter objetivo, que eu precisava construir a minha agenda, que eu precisava planejar as minhas ações, aí eu comecei a perceber que tinha um monte de competência que eu não tinha. Mas eu fui corajosa e comecei. Uma competência de cada vez eu fui desenvolvendo. E aí, até que finalmente em 2020, né, 2018, eu fiz 400 mil reais no ano, 398. 2019, eu fiz 792 mil reais. E 2020 veio o tão sonhado faturamento de 1 milhão. Sim, em plena pandemia, como coach, como prestadora de serviços, eu bati meu primeiro milhão. E de lá pra cá, eu fui construindo um método que me fez fazer isso. Que é o método que eu ensino na escola hoje. Só que o que eu quero falar pra você é o seguinte. Naquela época, eu gastava energia discutindo PT, Lula, Bolsonaro. Não gasta. Por quê? Porque eles não influenciam no seu financeiro. Quem influencia no seu financeiro é você. A primeira coisa que você precisa saber para destravar o fluxo financeiro na sua vida e no seu negócio é que ele é problema seu.
Enquanto você não assumir o protagonismo da sua vida, enquanto você não empreender de forma verdadeira, você vai ficar com o dinheiro bloqueado na sua vida. E todos os dias eu posto uma frase aqui que tá assim, ó, já é permitido prosperar. E eu não tirei essa frase do nada. Eu tirei essa frase de um momento muito desafiador durante a pandemia, depois do meu divórcio, quando eu tive acesso ao que eu chamo hoje de guardiões e de mentores espirituais. E se você não acredita nisso, eu não sou pra você, minha live não é pra você, minha escola não é pra você. Por quê? Porque eu acredito que nós não estamos sozinhos no universo. Então aqui você vai me ver falar de Deus, você vai me ver falar de Jesus, você vai me ver falar de espiritualidade e dinheiro, que é outra crença. Eu tenho, né, na escola muitas terapeutas. E o que acontece com as terapeutas? Elas acham que se elas se tornarem vendedoras, que se elas se tornarem empresárias, que se elas se tornarem mulheres que trabalham e vão atrás do dinheiro, elas não serão terapeutas. Deixa eu contar uma coisa. Todos os dias, através das minhas vendas e do meu trabalho, eu recebo alunas me agradecendo por eu ter criado Panteras. Então, dinheiro e espiritualidade andam juntos, sim. Porque a espiritualidade, ela quer que você evolua. Ela precisa que você aumente a sua vibração. E quanto mais você evolui, mais você se torna uma pessoa top, mais dinheiro você atrai. Porque é ser para ter. Então, quando eu coloco lá que já é permitido prosperar, essa frase vem porque eu falo para as minhas alunas que já está pago, Jesus já pagou. Ele morreu na cruz pelos nossos pecados. Eu não preciso mais sofrer. E você, enquanto ficar olhando para fora, enquanto ficar discutindo política, enquanto você ficar terceirizando a sua vida, você está sofrendo. E tudo isso porque você não é protagonista. Então, a primeira coisa que você precisa para empreender, destravar o fluxo do dinheiro na sua vida, no seu negócio, é se tornar protagonista. E aí eu pergunto para você, quem sabe qual é o primeiro passo de um protagonista? Escreve aqui para mim. Qual é o primeiro passo de um protagonista? Qual é o primeiro passo de um protagonista? Ah, no meu time não vale. Tomar a decisão. É muito mais simples do que você imagina. A primeira coisa que você precisa para começar a mudar a sua vida é tomar a decisão que você vai mudar de vida. Porque é isso, você deixa de ser vítima. Você fala assim, não, peraí, eu tomei a decisão que eu vou fazer minha vida acontecer. E você não arreda o pé dessa decisão. Eu não tô dizendo pra você que o caminho é fácil. Eu não tô dizendo pra você que eu hoje eu já tenho time, hoje eu tenho 2 empresas, hoje eu já tenho minha casa própria, hoje eu tenho dinheiro na conta. E eu não tô dizendo pra você que a minha vida é fácil. Eu só tô dizendo pra você que eu tomo a decisão todos os dias de construir a vida que eu sonho. Porque eu aprendi que o sonho é a bússola da alma. Então, tudo aquilo que a minha alma precisa de evolução tá nos meus sonhos, nos meus desafios.
E quando você construir essa mentalidade, o dinheiro vem até você. Às vezes, você tá sentada como uma criança esperando alguém te pagar, esperando alguém vir te dar. E nesse lugar, você não vai prosperar. Então, toma a decisão, e eu espero que essa live de hoje seja o primeiro momento da sua decisão. Eu quero que você entenda que no momento que você toma a decisão de eu quero construir uma vida nova, eu escolho ser milionária, eu escolho atender 10 clientes por semana, o que você escolhe? Você vai ativar o seu livre-arbítrio. E livre-arbítrio é um poder espiritual. Então, enquanto você não sabe para onde você quer ir, você não é protagonista. Enquanto você ficar no mundo dos sonhos, você não é protagonista. Enquanto você não pegar um papel e uma caneta e escrever os seus sonhos, os seus objetivos, você não ativou seu livre-arbítrio. E se você não ativou seu livre-arbítrio, você tá sozinha, você não tem Deus com você. E se você não tem Deus com você, vai ser difícil. Vai ter que ser na raça, vai ter que ser na força. E era assim que aquela Sabrina funcionava. Aquela Sabrina vivia na força. Aquela Sabrina vivia na raça. Aquela Sabrina vivia exausta. Aquela Sabrina vivia cansada. Aquela Sabrina teve um relacionamento péssimo. Foi uma péssima esposa, era uma péssima mãe. Aquela Sabrina achava que sabia de tudo. Aquela Sabrina vivia irritada e discutindo com as pessoas, se achando a rainha da verdade. Aquela Sabrina era escassa. E por que aquela Sabrina era escassa? Porque ela não foi ensinada a ser próspera, ela não foi ensinada a ser protagonista. E tá tudo bem. Então, quando hoje eu falo para as minhas alunas que a frase do Walt Disney, né? Eu falo que a frase que me salvou foi a frase do Walt Disney. Se você pode sonhar, você pode realizar. Foi com base nessa frase que eu falei o seguinte: se eu sonho em ser milionária, se eu sonho em construir um país mais próspero, se eu sonho em impactar milhares de mulheres, eu posso realizar. Esse é o caminho da minha alma. Tem um livro que chama Sem Medo da Rejeição. Esse livro, ele mostra que no nosso campo só surgem sonhos que a gente pode realizar. A egrégora que trabalha com você, o seu anjo da guarda, não sei o que você acredita, ele só traz até você sonhos que você pode realizar. E é nesse sonho, no empreender desse sonho, no realizar esse sonho, no fazê-lo acontecer, que está o caminho da sua alma. Então é por isso que eu falo que o sonho é a bússola da alma. Eu falei para as panteras esses dias, vocês já perceberam que toda vez que você vai fazer algo para o seu sonho, você já se sente feliz, mesmo que ele não foi realizado ainda? Vou dar um exemplo, bem lúdico para todo mundo entender. Não precisa muito. Taniê tá aí? A Taniê faz, né? É minha pantera tudo, mas ela faz parte do meu time. E a Taniê, quando entrou na empresa, Taniê, qual é seu sonho? Aí a Taniê falou assim: meu sonho é ir pra Disney. Ela aí. Meu sonho é ir pra Disney. E aí, beleza. É um sonho, coisa de criança. É um sonho. Aí a gente teve um exercício dentro do Panteras e ela voltou do exercício e falou assim pra mim: sabe o que eu percebi?
que eu sonho em ir pra Disney, mas eu nunca parei pra perguntar quanto custa. E aí, ela foi perguntar pra quem, né? Pra pessoa que já foi, sei lá eu quantas vezes. Aí eu peguei e falei pra ela, falei assim, dá pra fazer viagem de tanto, e contei pra ela. Ela virou e falou assim, nossa, não é tão impossível. Eu falei, não é. E passou. Quando foi ontem, o Pantera Tudo, a Débora que deu esse nome. Era a Débora, a gente vai patentear Pantera Tudo. Aí, quando foi essa semana, ela me mandou um vídeo dos fogos da Disney e falou assim, cocriando meus sonhos. Aí eu peguei e falei pra ela, eu falei assim, se a empresa bater a meta o ano que vem, o meu sonho é levar meu time pra Disney. O que eu quero que vocês percebam? Ela tinha um sonho, mas ela não colocou no papel. Então ela não tinha a mínima ideia de como fazer o sonho acontecer. No dia que ela tomou a decisão de eu vou pra Disney, ela me perguntou, eu respondi e ela entrou na minha empresa. E um dos sonhos da minha empresa é levar meu time pra Disney comigo. Percebe? Que o universo, ele só pode te ajudar se você souber o que você quer. Então, qual é o exercício da protagonista? O primeiro exercício de uma empreendedora, o primeiro exercício de uma protagonista é escrever o que quer. Eu sei que parece besta. Eu sei que você já ouviu isso várias vezes. Se você fez qualquer curso de desenvolvimento pessoal, você já ouviu que você precisa ter objetivos e metas. A minha pergunta é, você tem o seu? Cadê o seu objetivo? Cadê a sua meta? Cadê? Onde está escrito? Se eu virar para você agora, aqui na live, e falar assim para você, me fala qual é o objetivo de faturamento do seu negócio. Tirando as panteras negras, eu acredito que a maioria não tem. Então, você só vai começar a empreender de verdade, quando você começar a tomar decisões. 2, quando você tiver coragem de fazer diferente. 3, quando você tiver clareza do que você quer. Enquanto você não escrever o que você quer, você não vai ter. E por muito tempo, eu fui a pessoa que sabia disso e não fazia. Sabe aquela... imagina que escrever vai mudar alguma coisa. Então continua sem escrever, meu amor. Né? Gente, esses dias tá muito louco, né? Esses dias eu tô assistindo uma moça que eu me apaixonei por ela. E aí ela fala assim, oi, queridinha. E aí ela fala assim, e aí você vai pegando o jeito, né? Acabei de falar meu amor, igualzinho ela. Olha como a gente é influenciável. Então, é libertador, né, Dri? Quando a gente descobre. Então, hoje, nossa primeira live da nossa primeira semana da jornada empreendedora, a sua tarefa, a sua atividade é escrever tudo que você deseja. Qual é o faturamento que você deseja? Quantos clientes você deseja? O que é reconhecimento do seu trabalho para você? Você precisa escrever. Eu tenho o que eu desejo na minha área de saúde, eu tenho o que eu desejo na minha área de faturamento, eu tenho o que eu desejo na minha conta bancária, eu tenho o que eu desejo no meu relacionamento, eu tenho o que eu desejo com a minha família.
Eu tenho uma lista dos países que eu desejo conhecer. Porque se deixar eu só vou pra Disney. Eu já fui mais de 10 vezes, 12, 15, sei lá, depois eu conto. Mas com certeza mais de 13, 14 vezes eu já fui pra Disney. E aí eu comecei a falar assim, cara, ou eu faço uma lista de países que eu quero conhecer, ou daqui a pouco eu só vou pra Disney. Então, você precisa tirar da cabeça e escrever o que você deseja. Sabe por que eu preciso tirar da cabeça? Eu nem vou entrar na parte técnica, mas existem milhares de estudos científicos que comprovam que as pessoas que têm os objetivos e metas na cabeça não realizam. Tem estudo de Stanford, tem estudo de Harvard, tem estudo que as pessoas não realizam. Porque fica no mundo das ideias, fica perdido, você não aterra. Enquanto tiver só na sua mente, é coisa de criança, é sonho, não tem data, não tem comprometimento. Agora sai dessa live, pega um papel, uma caneta e escreve. Escreve quanto você quer faturar esse ano ainda. Escreve quantos clientes você quer atender. Escreve qual é o valor que você sonha que receber pelo seu trabalho. Escreve quais são os países que você quer conhecer. Escreve quanto você quer ter na sua conta bancária para chegar num supermercado e comprar o que você quiser sem se preocupar. Escreve. E se você começar a escrever, você vai ver ao longo das próximas semanas que eu vou mostrar para você por que você não realizou isso ainda. Então, como o meu foco aqui é transformar o maior número de mulheres em milionárias, a primeira coisa que eu preciso é que você entenda que só se torna milionária uma mulher que empreende. Só se torna milionária uma mulher protagonista. Mulheres coadjuvantes, vítimas, não se tornam milionárias. Então eu preciso assim, ó, que a gente alinhe que agradadoras, boazinhas, salvadoras não irão se tornar milionárias. Mas eu quero me tornar milionária e ser boa pessoa. Eu me tornei e sou uma ótima pessoa, minhas alunas podem dizer. Minha família pode dizer. Cuidado com as crenças que você tem. Cuidado com a escassez que roda no seu campo e faz você acreditar nas novelas da Globo, que você nem percebeu, que as novelas da Globo plantaram na sua cabeça que os ricos são ruins e que os pobres são bons. Mentira. Tem muito pobre que não vale nada. E tem muito rico melhor que pobre. Então, começa a entender quem você quer ser. A minha audiência não tem menos de 35 anos. São raras as mulheres que chegam aqui menos de 35 anos. Então você já precisa ser adulta, meu amor. Não dá mais para ficar no mundo imaginário da Xuxa esperando a nave espacial chegar. E você precisa entender que a sua mente foi entupida de porcaria para você ser pobre. A começar pelas novelas. A começar pela escola que você estudou. O nosso sistema educacional é para criar pobre. A nossa televisão aberta é para criar pobre. E assim nós vamos perpetuar a pobreza se a gente não despertar. Então, qual é o meu lugar na internet? Qual é o meu papel na escola de empreendedorismo? Despertar vocês. Porque enquanto eu desperto você, você desperta seu marido, desperta seus filhos, nós vamos despertando todo mundo. As panteras adoram falar que os maridos são panteros.
Ah lá, entrou com 35. É isso aí, Clay. Então, eu quero que vocês comecem hoje. E o primeiro movimento nosso de hoje é: escreva tudo que você quer. Semana que vem, a gente vai ter a nossa segunda live da jornada. E na nossa segunda live da jornada, a gente já vai começar a entrar. Deixa eu pegar aqui qual é o tema da semana que vem. 3 etapas de um negócio milionário. Então, semana que vem, eu preciso que você já saiba o que você quer. Você já tenha escrito quanto você quer faturar, quantos clientes você quer atender. E aí eu vou te ensinar onde encontrar cliente, como você capta cliente, como você constrói um negócio que faça realmente o seu negócio, a sua empresa crescer. Só que eu preciso do compromisso de vocês de 1, executar os exercícios, 2, estar comigo na próxima live. Combinado? Quem aí se compromete? Ah lá, a Sandra entrou com 62, a Bili, que é minha prima, entrou com 64. A gente tá te esperando no grupo ainda, viu, prima? Não te vi lá, tá? Gente, é assim, ó, não tem idade. Não tem idade. Nos últimos 4 anos, eu vou falar que foi nos últimos 4, porque primeiro eu rodei uns 2 anos, fiquei que nem barata tonta. Mas nos últimos 4 anos, eu mudei completamente de vida. Não precisa demorar, não precisa ser difícil. Quando você tem caminho, quando você tem método, quando você sabe e tem acompanhamento, porque a escola não é um curso gravado. A escola é um movimento. Toda aluna tem acompanhamento, toda aluna tá lá no grupo comigo. Eu tenho time, eu tenho tutor, eu tenho coach de destravar. Então, assim, só não realiza quem não tomou decisão. Quem tomar a decisão vai fazer acontecer. Então, exercício de hoje, tome a decisão do que você quer, toma a decisão qual o faturamento que você quer, toma a decisão de quantos clientes você quer atender por mês, toma a decisão de como é ser reconhecida no seu trabalho, o que você precisa que aconteça para você se sentir reconhecida, tá? São algumas das coisas. E aí, ao longo das semanas, a gente vai construindo isso. Que bom, Bia, que bom que você tá gostando. Um beijo e até a próxima live. Quarta-feira que vem, ó, quarta-feira que vem é véspera do meu aniversário, hein? Então espero todo mundo aqui na live comigo. Porque no dia do meu aniversário eu não vou trabalhar. O meu sonho, quando eu trabalhava para os outros, era ter folga no dia do meu aniversário. E agora eu sou dona da minha empresa. Eu faço o que eu quero. Um mês e foi a minha melhor escolha nos últimos 2 anos. Que bom, fico muito feliz. Um beijo e até quarta-feira que vem. Panteras, quem é aluno oficial, vejo vocês lá na escola. Tchau!